Um prazer imenso te rever, né, depois de tanto tempo. Acho que a última vez que nós nos vimos foi na assinatura daquele livro, né, que eu estava lançando. Foi antes da pandemia isso, já faz o quê? Uns 3, 4 anos, eu acho, né? Foi em 2018, por aí, não lembro bem a data. Bom, uma satisfação, tá? Obrigado por ter aceito aí o convite. É um convite muito especial, porque a gente sabe que vai conversar sobre coisas que a gente gosta e, mais importante que isso, é conversar sobre temas que a gente acredita do nosso coração mesmo, que são temas aí que são essenciais para um bom convívio, para uma questão social mesmo, né? No meio de tanta coisa que a gente está vivendo, guerra, estresse, burnout, a gente está aqui promovendo bem-estar e saúde através de ferramentas práticas que a gente conhece, né, no Pelo campo. menos informação para isso, né? E eu te agradeço pela sua oportunidade. Bom, primeira bateria de perguntas, Celso, vai ser aí na área de psicologia, né, que é uma das suas formações. E as segundas perguntas vão ser sobre o seu novo projeto, que eu quero entender um pouco mais após aí essas primeiras perguntas, que é a área que eu menos entendo, na verdade. Estou até curioso para saber um pouco mais. Fiz questão de nem procurar no Google, de nem ir atrás, justamente para ouvir de você. Né? Porque uma coisa é a gente procurar algo no Google e outra coisa é conversar com um psicólogo, com um profissional que de fato dedicou tempo ali para ver, né? E eu te complementaria dizendo o seguinte: os dois assuntos que nós vamos abordar, eles são de desconhecimento do grande público, né? Porque a Uhum, psicologia, lógico, ela é conhecida, as pessoas conhecem as abordagens mais comuns, né, que vieram lá do início do século passado, a partir de Freud, uhum, todas as escolas que se formaram a partir da psicanálise. Mas o viés que eu trabalho, ele nasceu na década de 70, quando alguns teóricos, né, como o Peter Levine, que observava o comportamento animal na natureza, no ambiente natural, ele começou a fazer algumas intersecções e criou toda uma teoria em cima. Então, o curso que ele criou, que ele chama de Somatic Experience, né, traduzido para o português é mais ou menos experiência somática, diz que não é bem isso. Ele mostra exatamente como é que o sistema nervoso do mamífero, né, que é uma classe que nós pertencemos como animais também, ele se comporta diante de um risco, de um perigo, diante de um uhum, predador, né, ou uhum, até diante do seu semelhante. Como eu estava conversando com você um pouco antes, a gente se regula através do contato com os nossos semelhantes. uhum. Então, o humano enfrenta um outro humano é a melhor forma de regulação emocional que existe. Melhor que qualquer remédio, qualquer terapia. Né? Você sentir o outro, sentir a energia do outro, e conversando, trocando ideias. E E o outro, quantidade interfere nisso? Desculpa te cortar, mas é que eu fiquei imaginando. Essa regulação, ela me lembrou um pouco o efeito cardume. Então a gente realmente tem um benefício de estar ali em volta de outras pessoas. uhum, Né? Às vezes a gente não se dá conta disso. Acha que um Neosaldina, um ibuprofeno vai aliviar mais alguma tensão do que está em volta das pessoas. uhum. Você perguntou se a quantidade influencia? Por exemplo, estar em contato com uma pessoa, que é o que a gente normalmente faz, mas estar em contato com multidões. Porque a gente teve a pandemia, por exemplo. Eu fiquei me questionando, será que essa regulação, essa questão de se regular pelos outros foi afetada nesse período, né? Com certeza foi, né? A gente viu que o acréscimo de ansiedade, depressão foi estratosférico. E o Brasil parece que é um dos recordistas no mundo dessas síndromes aí. Uhum, E agora, respondendo ao teu questionamento, eu entendo que depende muito de para que o grupo está reunido. Se você está num evento que é, por exemplo, você vai num show, por exemplo, há uma vibração coletiva, as pessoas estão todas mais ou menos sintonizadas com aquilo que está acontecendo no palco, né? aham, Então eles estão se corregulando juntos e todo mundo uhum, vai sair bem do show. Agora depende da onde você vai. Às vezes o grupo que você está frequentando não é um grupo que te traz segurança, então ele não vai trazer regulação também, porque o sistema nervoso está atento a tudo que está acontecendo, está registrando tudo. E ele sempre está nesse viés. Isso é bom para mim ou não é bom? É uma coisa aversiva ou é uma coisa que eu posso me entregar? uhum. Não sei se está bem colocado isso, se você entendeu isso. Não, acho legal essa questão de coisa aversiva, ou se eu posso me entregar, me vem muito também essa questão muscular, que ou a gente contrai e se fecha para a Isso, situação, ou né, a gente relaxa, solta os ombros e está à vontade de fato ali no ambiente. exatamente isso. E hoje a gente entende que a dor crônica, né, a fibromialgia, ela é uma síndrome, Uhum, porque não existe uma etiologia própria, né? Tem sintomas e os médicos categorizam isso como uma síndrome.
Uhum. Então, essa síndrome, ela vem, se a gente começar a pesquisar, começou com tensionamento muscular. A pessoa começou a se tensionar por algumas situações, e aquilo foi se repetindo, e chega um momento que ela está numa forma que ela não consegue mais relaxar, não consegue soltar. Mas eu frequentei um workshop com um alemão, ele era um anatomista, o nome dele era Konrad Obermeier, e ele trouxe um workshop sobre respiração e estrutura, mostrando o quanto a respiração, a forma como nós respiramos, ela modela o nosso corpo e a nossa postura, né? E aí perguntaram. É legal, né? Você comentou sobre respiração e estrutura. Né? Volta lá um pouco pro yoga. Esses dias eu conversei com a Vânia, que foi uma professora minha, que é pedagoga e estuda yoga, e como ela se esforça, ou como ela dedica tempo no curso de pós-graduação dela para ensinar as pessoas a respirarem, sabe? No meu primeiro momento eu falei, gente, sério que a gente tá aqui aprendendo a respirar? E até hoje, né? Mesmo a gente sabendo disso, a gente, opa, parece que faz um dia inteiro que eu não respiro de forma consciente, cadê meu diafragma? Então, dá para se dizer que é uma das coisas essenciais, né, Celso? Na psicologia, no bem-estar, a questão de saber respirar, de ter consciência da respiração ali é fundamental mesmo, né? Sem dúvida. E tem, se você observar, o bebezinho, quando nasce, ele sabe respirar, ele respira direitinho. Né? Exato. Ele infla o abdômen, ele tem aquele relaxamento todo. E depois a gente vai começando a conviver com as tensões, os nãos da vida, uma série de podas, e você vai perdendo isso. A tua respiração fica curta, fica só no peitoral, né? Só no pulmão, e não utiliza todo o recurso que ela pode dar. E a gente tem que reaprender a respirar depois com outras técnicas. Vamos falar então aqui sobre um tema, né, que está em voga aqui da psicologia, mas eu vou entrar falando do tema estresse agora, tá, Celso? Tá. Vou dar uma boa noite aqui para uma pessoa que está me cumprimentando. Daqui a pouco, se tiver pergunta, a gente coloca na tela, né? Fica mais fácil de você e eu lermos. Boa, pode ser. Bom, sobre o estresse, né? Acredito que o estresse seja uma cola social, porque hoje a gente pode falar do Ocidente, do Oriente, a gente pode falar de pessoas que têm ideais políticos diferentes, que brigam ou que são paz e amor. Do flamenguista ao botafoguense, o estresse é algo que pode estar em qualquer classe social, em qualquer idade. Então, de fato, é um tema quase que universal, assim como respirar. Né? Então, foi um tema que a gente decidiu aí falar porque, de fato, ele é muito importante para quase todo mundo. Né? E eu queria te começar com a primeira pergunta. Quando a gente fala de estresse, parece que o meu corpo também já dá aquela... Já fica de prontidão. Exato. Bom, o estresse pode ser considerado como colesterol, Celso? Que existe um estresse positivo e um estresse negativo. Porque quando eu lembro de estresse, parece que já é algo ruim, mas daí eu respiro fundo e penso, tá, mas e aí? O estresse é como colesterol na tua visão? Ele tem seu aspecto positivo? O estresse é só ruim, temos que evitar? O que você vê assim sobre o estresse? Ele tem que prever algum risco que ele possa comprometer a sua sobrevivência, tá? Mas isso ainda é o lado negativo do estresse, né? Que lida com a sobrevivência. Tem um lado positivo? Tem. Como eu falei, o nosso organismo foi projetado para lidar com o estresse. Né? Existe um eixo que a gente chama de SNS-HPA. SNS é de Sistema Nervoso Simpático, que é um dos ramos do sistema autônomo. E o HPA é hipotálamo, pituitário e adrenais. São 3 glândulas. A pituitária e o hipotálamo estão dentro do cérebro e a adrenal está sobre os rins. Antigamente eram chamadas de suprarrenais, hoje o nome é adrenais. Tá? Que elas secretam adrenalina e cortisol. E um simples fato, por exemplo, de você passar por um momento de sono, de manhã você começa a perceber que tem uma iluminação no ambiente, o dia clareia, né? E o nível de cortisol, que é um hormônio do estresse, ele aumenta bastante, naturalmente. Para quê? Para que você desperte, para que você saia daquela sonolência, para que você comece o teu dia, você saia da cama em boas condições. Então, perceba que nós estamos aparelhados para lidar com essa forma de estresse sem problema nenhum. Nós estamos recebendo esses hormônios diariamente, a gente não percebe isso. Para dormir, ao contrário, para dormir você tem que ter outros hormônios que te relaxem, que te levam a um estado em que você permita você entregar o corpo para o sono e se recuperar fisicamente, né? Além de algumas reposições também que são feitas durante a madrugada para você poder consertar alguns tecidos que estão danificados pelo uso do dia. Então, esse lado do estresse, ele é positivo, ele funciona bem. E é também pelo estresse que a gente acaba saindo da inércia, né? Exato. Se você não tivesse nenhum estresse, como é que você ia fazer para responder a uma solicitação do ambiente?
Bom, falando só da questão do remédio, então, me concorde ou discorde comigo, mas daria para dizer que muitos dos remédios hoje que são tomados, eles estão muito mais focados no sintoma, que é o alerta que o corpo dá, do que na causa em si, Com toda né? certeza. Uhum. E eu acho que isso é um engano básico. Eu não sou médico, não faço bioquímica, mas a gente pode fazer isso analogia, né, com o carro, por exemplo. O carro acende a luz do painel quando está tendo algum problema interno. E é Isso. como se o remédio focasse no painel, em desligar a luz do painel, mas o que não Uhum. resolve toda a questão das engrenagens e a relação de todas as peças, né? Exatamente isso. Então, em muitos casos, o remédio ele pode mais atrapalhar, porque você acaba ignorando um sintoma, você meio que consegue tapar ali, varrer para baixo de um tapete e deixar com que esse sintoma se desenvolva por mais tempo, né? E é o que normalmente acontece, que você teve um evento estressor, tá? Isso marcou o teu sistema nervoso. E aí ele já fica alerta, ele não vai querer repetir esse evento. Então, todo sinal que tenha de uma repetição, ele vai evitar. Ele vai entrar em sistema de evitação e hipervigilância. Hum, Se você tiver um outro evento estressor e você não tratou primeiro, o que acontece? Você acumula os danos. Então, aquilo começa a cronificar, porque ele está sobrepondo experiência negativa em cima de experiência negativa. E o sistema começa a se exaurir. Me conta uma coisa, então, já puxando esse assunto, tá? Vamos fugir um pouco do nosso roteiro, mas são perguntas interessantes. Dá para se dizer que, de certa forma, o ser humano desaprendeu a lidar, então, com algumas inteligências naturais que a gente tem? Isso mesmo. Se você comparar o ser humano. Boa noite, outra pessoa aqui que está, minha paciente, inclusive. Veja, se você notar que eu falei lá dos nativos, né, das pessoas mais primitivas que estavam em contato com a natureza, eu falei do pré-histórico. E o ser humano, quando veio para a cidade, ele perdeu essas habilidades. Não que ele perdeu, ele deixou de lado. Porque não. Adormeceram, como músculo, né? Se não usar, ele vai atrofiando. Agora você tem tanto conforto, você tem uma casa para morar, você tem água quente, você tem tecnologia que te coloca em comunicação, né? Tem remédio para a tua saúde, tem tudo. Para que você vai usar essas coisas? Ó, puxando sobre trauma, a gente questionou aí agora há pouco, então, né, se o trauma é necessariamente ruim, se ele é bom. A gente fez analogia com colesterol, que Uhum. depende da dosagem, depende talvez da origem e do tempo de duração, principalmente, desse estresse. Bom, falando sobre trauma, a gente sabe que acho que trauma é uma das palavras-chave quando a gente fala em terapia, em psicologia, lidar com meus traumas e etc. Eu queria te perguntar, se você tem alguma resposta sobre o trauma, se é melhor se afastar do trauma, se é melhor enfrentar o trauma, sabe? Se é melhor seguir em frente sem olhar para trás, se é melhor parar e olhar para trás para que isso de fato seja compreendido e diluído, talvez. Me conta um pouquinho sobre a tua experiência e tua visão sobre isso. A gente foge do trauma, a gente enfrenta o trauma, o que a gente faz com esses traumas? Bom, inicialmente eu acho que é importante saber o que é trauma, né? Hum, Que tem um senso comum, que o trauma é uma coisa negativa, uma coisa ruim. E o que a gente aprendeu é que o trauma é uma resposta fisiológica, natural, ao estresse. Então, tudo começa com o estresse. Se você sofre um acidente de trânsito, se você passa por um terremoto, por uma guerra, por qualquer situação que é dita traumática, na verdade o teu estresse está no limite, está lá em cima, né? uhum. E a forma como o corpo lida com isso é através do trauma, através de uma reação traumática. E ele vai começar a aparecer os sintomas de que o corpo não está seguro, que o corpo está precisando se apoiar em algum lugar, né? Está sofrendo risco de sobrevivência. E um dos papéis do sistema nervoso é justamente preservar a nossa vida. Uhum. Então, o trauma em si ele é neutro, ele não é nem bom nem ruim. Mas colocando nesse aspecto que as pessoas veem, normalmente eu estou traumatizado, então eu estou mal, o que representa, se perguntou se nós devemos enfrentar ou fugir dele. Eu te Exato. diria, você não tem como fugir dele. Porque como ele é uma resposta do sistema nervoso, é uma resposta fisiológica, ela vai acontecer. Tá dentro de você, né? Vai fugir como? Dentro de cada um de nós, dentro do corpo. Então não tem como fugir. O que nós temos como fazer? Nós temos como prevenir, que nós vamos, acho que talvez falar um pouquinho para frente, Aham. temos como tratar. Veio o David Grand com o Brain Spotting, né, e Uhum. o Raja Selvan, que trouxe a psicologia somática integral, que também complementa. Então, são formações pelas quais eu passei e elas têm uma visão diferente, né? Porque a terapia, normalmente, como você consegue, é uma terapia verbal.
onde você fica na frente do psicólogo, da psicóloga, e você vai ouvindo algumas coisas, você fala, né? Você coloca a tua verborragia para funcionar, para você querer se aliviar daquilo tudo, e você recebe depois algumas orientações para que você se conscientize do teu papel nisso. O que está acontecendo com você, para você entenda, né? E essa é a terapia verbal, nas várias correntes que ela funciona. Mas se você pegar um cérebro e entender como é que ele funciona, a terapia verbal ela atinge a parte externa, né? O neocórtex, a parte mais nova do desenvolvimento cerebral. Não aonde estão os traumas, onde estão as memórias estressoras, que estão abaixo do córtex, né? Estão nas áreas subcorticais, que é o que chama de sistema límbico, que nos aproxima dos animais mamíferos, e o tronco encefálico, que é o chamado cérebro reptiliano, que ele é totalmente responsável pela nossa sobrevivência. Então, se você não conseguir lidar com aquilo, e conscientemente você não vai conseguir, você não vai liberar esse trauma, não vai liberar esse estresse. Tem uma pergunta que eu não sei se que eu posso trazer já. Vou colocar aqui na tela. Como olhar para a doença autoimune como a psoríase? Bom, eu vou responder da seguinte forma. Quando eu estava ainda estudando, eu estava no meu estágio de psicologia, eu tive contato com uma psicanalista que já tinha experimentos com a psoríase, com doenças de pele, né? E ela trazia isso, o componente ele é fortemente emocional. Então, quando a pessoa tinha uma crise emocional, a pele toda se ressentia. Quando ela ficava bem, tudo se acalmava, né? Então, como lidar com isso é da mesma forma que a gente vai tratar com outras questões aí. Tem que fazer um tratamento para você ver a origem desse estresse e buscar liberar isso. Para você poder, como você mesmo falou no início lá, né? Não tratar o sintoma, mas trabalhar a causa do sintoma. Porque se você mascara o sintoma, você vai colocando remedinho, o sintoma vai melhorar. Mas se você tirou o remedinho, a causa está lá. Então ela vai surgir novamente, ela vai trazer novamente os conteúdos, talvez até piorados. Né? Não sei se eu respondi aí. Então, se não, por favor, me peçam de novo. Celso, você falou sobre terapia verbal, né? Que eu acho que é uma forma clássica da gente lembrar da terapia, sei lá, me lembra um pouco do Freud, já uma pessoa deitada e falando, e ele ouvindo. Dá para se dizer que, sim, é óbvio que existe sua força ali na terapia verbal, mas tratar uma situação apenas com terapia verbal seria como tentar tratar só a ponta do iceberg, levando em consideração que o corpo fala, o corpo grita e o corpo também armazena memórias. Se a gente tratar só na fala, a gente está tratando ali na pontinha do iceberg, quando tem toda uma questão corporal, de movimento, de respiração, que também pode ser complementar. O que eu vejo é o seguinte, existem várias formas de terapia verbal, não vamos resumir isso à psicanálise. Né? Quando você cita o Freud, coloca o divã, o psicanalista atrás do paciente, né? Só ouvindo, nunca dá nenhum tipo de ponto, só diz assim, ó, seu horário acabou e tal, volta na próxima sessão. É um trabalho que a pessoa está ali para se ouvir, primordialmente, né? E ela vai levar um tempo muito prolongado. Eu tive um professor na faculdade, eu gosto de falar isso até com humor, né? Porque ele era temido pelos alunos, que ele fazia paredão nas aulas, o cara tinha que ir lá na frente apresentar e tal. E ele já fazia psicanálise há 25 anos, mais ou menos, 3 vezes por semana. Então o pessoal ficava dizendo, pô, se ele não fizesse o tratamento, como é que ele seguia, né? Ele já... Então, o que a gente diz com isso? É que alguns tratamentos, como eles falam apenas na cognição, e nesse método específico da psicanálise que a pessoa não tem contato, né, não tem a troca com o terapeuta, ela tem que se trabalhar sozinha, o trabalho é feito durante um tempo muito prolongado. Então ela vai investir muito dinheiro, muito tempo, muito recurso para ter uma melhora que talvez não seja o que ela quer. Porque o fim da terapia, na verdade, é a pessoa se conscientizar de que ela é assim. Entendeu? Não é que ela vai conseguir uma outra cura. Uma aceitação, como se fosse. Uma aceitação do próprio status quo, né? E se você observar, tem outras terapias depois. O Jung já melhorou isso. A terapia junguiana, ela é relacional. Ela trabalha com a simbologia de sonhos, de sintomas, de uma série de coisas. Então já é uma evolução em relação ao princípio, né, da coisa. O Hayek trouxe na corporal a questão das couraças, né, que você mencionou também. Que é essa energia capturada no corpo e que fica retida em algumas regiões, né? Na parte oral, na parte da boca, aqui, na parte visual, desculpa, na parte oral,
aqui no pescoço, no tórax e assim por diante. Que são mais 7 coraças. Eu não sou bem versado nessa parte. Parece que sabe um exemplo prático dessa questão de energia no corpo? É uma pessoa roendo a unha. Né? Olha a representação física mesmo disso. Se for olhar, é uma análise verbal. O bruxismo, né? Que a pessoa fica ali espremendo a mandíbula durante a noite. Sim. E tantas outras coisas que acabam criando. A pessoa não nota mais aquilo é tão natural para ela que ela não percebe como um sintoma. E essas estimulações do MDR, elas trabalham os 2 hemisférios cerebrais, esquerdo e direito. Entendendo que no cérebro, no hemisfério direito, você tem os problemas, né? Tem lá as imagens, o cheiro, todas as impressões corporais que você teve daqueles eventos. Tá? Toda a parte imagética está do cérebro direito, do lado direito. E no esquerdo você tem a parte cognitiva, né? Que você tem a parte de fala, de compreensão, de planejamento, a parte lógica. Então, tudo no hemisfério esquerdo, né? O hemisfério mais racional, mais lógico, mais matemático. Então, o que o MDR faz é fazer uma ponte entre os dois, que não se comunicam normalmente, para que o lado esquerdo consiga trabalhar o direito. Então, eles vão fazendo movimentos bilaterais de um lado para o outro, para que esses 2 hemisférios conversem, e ele vai dessensibilizando e vai reprocessando todo aquele conteúdo traumático. Ele foi muito experimentado na época do Vietnã, com as pessoas que saíram da guerra, né, que estavam muito traumatizadas, porque estavam matando e vendo gente morrer, aquela coisa toda. E teve bastante resultados positivos, tem muita pesquisa de campo, com imagens mostrando o cérebro antes e depois do tratamento. Ele estava fazendo uma sessão de MDR com uma patinadora. Essa patinadora, eu estava em terapia com ele há mais de 1 ano, fazia sessões semanais de 1h30, e ela tinha um monte de questões que ela estava sendo trabalhando com ela, mas tinha uma crucial que ela não conseguia resolver. Essa questão crucial era um salto, chamado salto triplo, que é uma manobra muito comum para eles, para os patinadores do gelo, mas ela não conseguia. Toda vez que ela tentava, ela caía. E aí, nessa sessão específica, quando estavam trabalhando um tema, não sei se tinha relação com o mesmo assunto, o David percebeu que ela congelou o olhar em um momento. Ela estava seguindo o dedo dele, de um lado para o outro, e em um momento ela congelou o olhar. E ele teve a sensibilidade de segurar também o dedo na mesma posição. Parou ali e ancorou aquele olhar dela. E com isso ela teve um processamento muito mais profundo, porque ela foi para regiões do cérebro mais antigas. Saiu daqui da parte neocortical e foi para o subcortical. E ali foi, acho que 10 minutos de processamento que ela teve, mas ela resolveu problemas assim enormes da vida dela. Daí ela ligou depois para ele: David, eu consegui fazer o salto, não uma vez só, mas várias vezes. Legal. Então resolveu o trauma que ela tinha, né? Bom, vale ressaltar, Celso, que os olhos são a parte mais exposta do cérebro, né? Então é algo muito sensível, é algo muito direto, né? Não é só na literatura ali que a gente fala que os olhos são a janela da alma, é literalmente, os olhos é a única parte do cérebro que está visível. Existe remédio para estresse? Conta pra gente aí, se tiver, passa o número, o pessoal vai querer comprar um monte já, para o Natal, para o Carnaval. Tem os alopáticos que todo mundo já conhece, né? Quem é psiquiatra, pelo menos, receita isso, muitas vezes. Mas o próprio olhar da psiquiatria hoje está se voltando para trabalhar mais as causas e não tanto dar a receita para o cliente, né? Que o paciente vai lá e quer uma receita, ele quer um comprimido mágico que tire daquela situação imediatamente. Ele não lembra que ele levou a vida inteira para construir aquele momento que ele está passando. Ele chegou no limite dele, mas ele quer uma pílula mágica. Por favor, me dê isso aí. Eu tenho gente que me procura com isso, que quer saber como é que faz, porque está sentindo dores no corpo, está com muita ansiedade, não dá conta, e quer um remédio. E não existe remédio. Na verdade, o trabalho para reprocessar é um processo em si. Né? Você tem que verificar quais foram os momentos da vida da pessoa que guardaram essas memórias, que guardaram o estresse no corpo, e começar a limpar, começar a descarregar essa energia. E a partir daí a pessoa começa a sentir bem. Por quê? Porque essa energia que está comprometida dentro do sistema, ela passa a ser liberada. Vai liberar para onde? Para a área vital. Então você começa a sentir mais ânimo para viver, você começa a sentir mais bem-estar, você começa a sentir mais energia disponível para você usar, que não está presa lá naquelas memórias. Mas voltando à pergunta, né? Se tem remédio para... O Paulo, inclusive, é psiquiatra. Mas o remédio para o estresse é você se acalmar, né? Hoje, uma coisa que é muito ventilada em todos os lugares é sobre a meditação. Então, a meditação é do tipo mindfulness, que ele faz com que você preste atenção na tua respiração, que é o que te conecta com o presente, né?
Se você observar, os pensamentos normalmente ou te levam para o futuro, para uma expectativa de como é que você vai lidar com tal situação, ou eles são retroativos, eles vão para o passado para tentar resolver uma situação que já está lá atrás, não tem mais o que fazer. Né? Então você fica nesses dois pontos, né? Nessas duas polaridades. E o presente é o único lugar que existe de fato. Então, quando você se conecta com a tua respiração, o corpo respira no presente. E você pode observar o que acontece com o teu corpo, observar as sensações corporais, emoções, né? Prestar atenção nos pensamentos, mas sem se engajar com eles, deixar que eles passem por você. Tem uma modalidade de meditação chamada Vipassana, que eu também fiz o curso. Massa. O Vipassana são 10 dias que você tem uma carga de 10 horas diárias, mais ou menos, de meditação. Então você sai de lá, mega Zen. você sai totalmente zen. Realmente você não se reconhece. A questão é que lá você está num ambiente ideal, né? Onde você não tem contato com as pessoas, né? Você não fala com ninguém, você não pode levar livro, não pode levar nenhum tipo de entretenimento. E você tem que olhar para você mesmo o tempo todo. Na próxima pergunta e última desse primeiro escopo de perguntas, que é ritual de alta performance. Né? E quando eu lembro de alta performance, né, o que eu vejo do Instagram? Pessoal engravatado, executivo, vendendo muito curso. A gente está ali num over de alta performance, acho que você sabe. Passou era coach e agora entrou a era alta performance. E às vezes isso pode ser muito vago, às vezes não estou aqui para definir o que é alta performance, mas provocando um pouco, brincando e questionando. Né? Bom, a meditação acho que é o primeiro ponto, né? Você comentou, tem aí em documentários, pessoal criativo, altos executivos praticando a meditação, e não é porque é bacana, é porque é legal, é porque sim eles viram que existe um interesse, um resultado genuíno dessa questão, né, Celso? Não é um modismo, né? É uma coisa que realmente é efetiva, funciona. Bom, eu acho que muito se dá para se manter no aqui e no agora, como você falou, fazendo uma pequena junção, então, entre realidade, alta performance e executivos, e um pouco dessa sabedoria oriental que você também já puxou ali com o Vipassana. A gente fala um pouco de Maya, né, na teoria oriental, que é a ilusão, que é você viver no mundo da ilusão. Isso. E eu faço uma analogia, que a pessoa que está ali muito no futuro ou muito no passado, ela está deixando de viver o agora. Teoricamente, ela está numa ilusão, que pode ou não acontecer o futuro que ela imagina, mas a gente sabe que acho que talvez 80% do que a gente imagina. Então, de fato, a gente fica aqui na nossa cabeça no futuro, no passado, que é uma forma de ficar na ilusão e deixar de viver o real, o palpável e sentir ali a tua presença, a tua respiração, né? Então, é uma forma de dissipar e perder energia também. Não conseguir ficar no agora. E a meditação é um pouco para isso, né? É uma calibragem ali e conseguir estar no estado de presença. Isso, exatamente. E o que você sugere, então, assim, para ritual de alta performance, tá? O que você recomendaria? Levando em consideração o estresse, que a gente já entendeu que isso afeta a alta performance, né? O que você tem a dizer, assim, sobre quem está curioso, quem quer entender como que a pessoa pode ter mais alta performance? E que não fique só naquela narrativa de Instagram, como a gente vê muito. O que você teria a dizer sobre rituais para alta performance? Eu voltaria àquela nossa conversa no início, né? Dizendo que você não pode apenas tentar decidir uma coisa, né, e pôr em prática. Porque muito trabalho que se faz, né, na linha verbal, até nas terapias, ele envolve uma mudança de comportamento tua. Se você não mudar o teu comportamento, nada acontece. Mas você vai ali uma vez por semana no terapeuta, passa uma hora com ele, se regula na sessão, mas sai de lá e começa a lidar com os seus desafios diários. Ah, mas eu tenho que mudar mesmo? Não tem nenhum comprimido que mude por mim alguma coisa? É por aí mesmo. Então o processo acaba ficando longo, né? O trabalho que eu faço, ele não vai lidar com o teu cortical, não vai lidar com a tua decisão, com a tua necessidade de mudar comportamento. Ele vai mudar a forma como você tem as lembranças dentro do teu cérebro, como elas estão guardadas. Isso sem apagar nenhuma memória, simplesmente você vai reprocessar um evento. Vai dar oportunidade para o cérebro fazer aquilo que ele não conseguiu lá quando aconteceu o evento, que é processar aquela informação. E aí aquela informação que hoje é presente dentro do cérebro, né, porque para ele não existe passado nem futuro, existe o agora. Se está te incomodando, ainda está acontecendo. Então, no reprocessamento você consegue trazer essa memória lá para o tempo que ela aconteceu, lá no passado. E ela para de incomodar, ela se torna um aprendizado para a tua vida. Ela sai de uma memória dissociativa e entra na memória de trabalho normal que você utiliza. Tá. Então, só para complementar, eu estava falando, a questão da performance não adianta muito você ir só pelo
pela decisão. Vou fazer tal coisa, vou fazer... Lógico, tem algumas coisas que vai ter que se comprometer, né? Com o treinamento, se você for esportista, ou com uma rotina que te traga uma condição de desempenhar melhor do papel. Tudo isso é da prática da tua decisão, da tua vontade. Mas existem situações que você não tem a tua vontade presente, que é tudo que está dentro do teu cérebro mais antigo. E aí o que você tem que fazer é trabalhar essas questões com um especialista que lide com isso, que libera essa energia toda para que você tenha espaço. Terapia, como você falou, terapia verbal é uma questão que você muitas vezes fica anos, fica meses, etc. Então, é uma outra perspectiva de tempo e de tratamento, né? Eu experimentei esses vieses, né? Eu fiz terapia com uma analista junguiana, eu fiquei 3 anos para lidar com uma questão que eu levei. Até o momento que ela disse que eu estava pronto para uma nova. Já fiquei 18 anos com uma outra terapeuta também. Então, Caraca, um casamento. Eu, metade da minha vida, eu passei sendo terapeutizado, né? Sendo tratado. E agora eu estou usando os conhecimentos e a minha própria prática, a minha própria experiência para ajudar os outros também. Né? E essa lesão foi tratada, ela foi para fisioterapia, recuperou-se fisicamente, mas dentro da cabeça dela, ela não quer expor novamente aquela parte que foi lesionada. E isso cria um processo que vai perturbar, que vai frear o desempenho ótimo que ela poderia ter. Então, ela já foi uma atleta de alta performance e ela fica restrita porque ela teve a lesão e aquilo provocou um certo trauma dentro de si. Seriam movimentos instintivos, automáticos, e que a pessoa tem que pensar porque ela não quer errar. Então, o medo de errar acaba fazendo com que ela prenda o desempenho dela. Legal. E ela perca a performance. Fazendo uma analogia só com esse ponto, tem um livro do Daniel Goleman, que é um psicólogo, que ele fala de movimento ascendente e descendente. Uhum. Justamente como essa questão. Um movimento ascendente, ele leva mais para o racional, enquanto o descendente você já pensa com o corpo, que você começa a criar esse reflexo e essa inteligência que não exige um pensamento linguístico, talvez. Vou dar uma manchete. Né? Ela já se posiciona. Então são duas formas de agir, né? Uma mais lenta e talvez mais atenta aos detalhes e a outra que já está mais instintiva ali. E justamente os atletas de melhor performance são aqueles que agem naturalmente, que soltam o corpo para fazer o que ele precisa fazer, né? Que vão no impulso, no instinto, parte sexual, né? Então, para o homem ter a ereção no momento do sexo, ele precisa estar relaxado. O parasimpático tem que estar atuando. Senão não consegue abrir o corpo cavernoso para entrar o sangue, né? E para poder dilatar. E o contrário também é verdadeiro, quer dizer, ele tem que estar no sistema simpático, ou seja, no auge da excitação, para que ele consiga ejacular. Então, o sistema simpático ele foi feito para prevenir você de uma situação aversiva, né, no ambiente natural. Então, as pupilas dilatam, né, o sangue vai mais para a periferia para privilegiar o movimento muscular, né, e te deixa pronto para a ação. E o parasimpático é o contrário, ele é o freio do simpático, ele busca trazer você para a normalidade. Então, o ideal nosso é que nós vivêssemos a maior parte do tempo no parasimpático, ou seja, bem regulados, bem tranquilos, e atendêssemos às solicitações do ambiente pelo simpático, não rotineiramente, mas eventualmente. Vai lá, resolve o problema e volta. Né? Mas o que acontece conosco, geralmente, é que nós estamos no que os cientistas chamam de cozinhar em fogo brando. Está com a chaleira ligada em fogo baixo e está achando que aquilo não vai resolver nada, né? Não vai dar nada. Só que essa água vai aquecer, ela vai ferver em algum momento. Né? E não adianta você simplesmente abrir a panela e tirar a pressão dali. A pressão vai aliviar, mas o fogo está aceso. Se estiver aceso, a água está aquecendo e ela vai voltar. Mas eu acho que uma forma bem racional e bem prática de usar uma pedra, é que a gente falou de respiração. Quando eu quero me concentrar na respiração, eu deito e coloco uma pedrinha em cima da minha barriga. Aí eu sinto o movimento dela subindo e descendo. É uma forma simples de se manter ali na consciência respiratória, né? Que a gente sabe que é um dos principais remédios de tratamento quanto de prevenção de doenças, né? Nossa respiração plena. Então usa a pedra para isso. Então eu queria agradecer a você, Matheus, porque essa conversa já vem de algum tempo, né? Nós fizemos aquele curso lá de PNL juntos, e foi lá, acho que na 2018, 2019. E daí surgiu esse contato entre nós, essa amizade. Você já esteve em outras ocasiões, e se reencontrou quando eu lancei o livro, né? E faltava essa oportunidade de a gente sentar e conversar, né?
Como eu comentei antes, seria legal se fosse um podcast, né? Mas por enquanto a gente satisfaz com uma conversa remota aí. E agradecer muito a você pelo seguinte, porque essa live que nós estamos fazendo é uma informação que está chegando, né? Para as pessoas que eu convidei e para todo mundo que vai ver depois.